Eu vou convidar os irmãos a abrir mais uma vez a vossa Bíblia no livro sobre o qual temos estado a falar e onde temos centrado as nossas mensagens. É o livro dos Hebreus. Hebreus é um dos nomes atribuídos também ao povo de Israel. A nação de Israel, também chamado de povo hebreu. E esta carta é dirigida aos crentes hebreus que andavam também dispersos, portanto, à igreja, mas não apenas a eles, é à igreja de Jesus. A mensagem trazida no livro de Hebreus é uma mensagem para a igreja de Jesus. E eu tenho-vos falado, tenho-vos dito que um dos temas, o tema principal deste livro é mostrar a superioridade de Jesus. Jesus é superior a tudo, Jesus é superior a todos, na sua pessoa e na sua obra. Começámos por verificar logo nos primeiros versículos de Hebreus que Deus fala com os homens, tem falado muitas vezes e de muitas maneiras, tem-se revelado às suas criaturas, mas a maior das revelações, a melhor de todas elas, foi na pessoa do próprio Jesus, Deus feito homem. Também, como muitos achavam que a grande revelação de Deus, ou a maneira mais espetacular, mais majestosa de Deus se manifestar e falar aos homens seria através dos anjos, também tivemos a ver que Jesus é superior aos anjos. Vimos no passado domingo quem são realmente os anjos, o que é que eles fazem e quem é Jesus e como ele é superior. Continuando, no início ainda do livro de Hebreus, nós hoje vamos ver alguns versículos que nos vão falar de que Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Moisés. Agora, porquê Moisés? Porquê este destaque a um homem? Para os hebreus, Moisés era alguém de grande importância. Porquê? Porque foi ele o legislador, foi ele aquele que estabeleceu a base de toda a nação de Israel quando ela saiu do Egito, já numerosa, para ir até à terra prometida. Moisés foi aquele que Deus chamou e enviou para libertar o povo da escravidão e para levar o povo para uma terra prometida, conduzindo aquele povo pelo deserto durante 40 anos. Agora, para nós, o que é que nós podemos aprender desta superioridade? Bom, acima de todas as coisas, o nosso Deus, aquele que nós adoramos e aquele que nós aqui, em nome do qual nós estamos aqui reunidos, é superior a tudo e a todos e a qualquer homem. Mas há algo que nós poderíamos também ver e eu queria chamar a vossa atenção hoje para vermos um pouco sobre o que é a diferença, porque Moisés representa, de certo modo, a religião judaica, a lei, as leis dessa mesma religião, e nós queremos ver um pouco qual é a diferença entre religião e o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que a Bíblia apresenta. Desde o princípio da Igreja, que os servos de Deus, fiéis à sua palavra, fiéis ao Evangelho, tentam combater tudo aquilo que na Igreja estava a pender para tornar o cristianismo numa religião. Agora, nós perguntamos qual é a diferença? O cristianismo não é uma religião? Infelizmente, o cristianismo acabou por se tornar numa religião e perder a essência daquilo que era a sua mensagem. O cristianismo é vida. A religião é apenas um modo de viver. São regras para essa vida. Mas o cristianismo é Cristo em nós. E hoje, quando olharmos para o texto, nós vamos começar por ver aquilo que a Bíblia nos diz
como é que nós devemos viver realmente o cristianismo e qual a diferença. Então vamos ler Hebreus 3, os primeiros 6 versículos, e depois iremos falar sobre aquilo que temos hoje para dizer aos irmãos e comunicar aos irmãos. Diz assim em Hebreus, no capítulo 3, os versículos 1 até ao versículo 6. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Podíamos também dizer da nossa chamada, da nossa fé. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Hebreus exorta-nos logo aqui a considerar Jesus, ou seja, a olhar atentamente, a ter em consideração a pessoa de Jesus. Creio que aqui há algumas vezes os homens perdem-se, porque muitas vezes nós pomos os nossos olhos, consideramos uma figura humana, um líder de uma religião ou de uma igreja, um pastor ou alguém, mas logo aqui começa essa distinção. O que Deus quer para nós é que nós consideremos Jesus. É para Ele que nós temos que olhar, porque Ele é realmente o maior de todos, é o exemplo para todos, é o único, e é aquele que é, como diz a palavra de Deus, autor e consumador da fé. Considerar Jesus, diz o versículo 1, como apóstolo e sumo sacerdote. É isso que nós vamos fazer, vamos olhar para Jesus atentamente, como apóstolo. Vamos deixar a parte do sumo sacerdote para um outro dia, mas como apóstolo. É interessante Jesus ser aqui chamado de apóstolo. Normalmente, quando nós pensamos em apóstolo, nós estamos a pensar num grupo de 12 discípulos que andaram com Jesus. Nunca pensamos em Jesus como apóstolo. Bom, a palavra apóstolo é atribuída realmente a esses 12. Mas a palavra apóstolo significa enviado. Aquele que Deus enviou. É alguém enviado por Deus com uma missão. E Jesus foi enviado por Deus com uma missão. E aqui então começa a grande diferença. Também Moisés foi enviado por Deus com uma missão. Quando nós olhamos para aquilo que o Novo Testamento diz e para aquilo que a Bíblia nos diz, nós vemos que Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7 a 10, quando ele se encontrou com o Senhor, quando andava a guardar as ovelhas do seu sogro, e Deus lhe falou e lhe deu uma ordem, diz o texto assim: o Senhor disse a Moisés: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel,
do Egito. A Bíblia mostra, e a história de Moisés é esta: o povo estava a viver numa situação muito, muito, muito má. Eram escravos dos egípcios, não só escravos que tinham de trabalhar em trabalhos forçados, dominados pelos egípcios, sem liberdade, mas também vítimas de um genocídio, porque havia uma ordem para não permitir que todos os bebés do sexo masculino que nascessem vivessem. Teriam de ser mortos à nascença, para que a nação dos hebreus, a nação de Israel, não aumentasse. E era esta a situação em que eles viviam, oprimidos, escravizados. E Deus chamou Moisés e enviou Moisés para libertar aquele povo da escravidão e para os levar para uma terra prometida. Da mesma maneira, nós podemos dizer também Jesus foi enviado. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O próprio Senhor Jesus disse, quando orava pelos seus discípulos, no capítulo 17 de João: assim como tu me enviaste, ó Pai, assim eu os vou enviar também. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Também em João capítulo 20, no versículo 21, Jesus mesmo voltou a dizer agora, falando aos seus discípulos: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então temos aqui um paralelo. 2 apóstolos, ou seja, 2 enviados com uma missão: Moisés e Jesus. Mas nesta missão, Moisés foi fiel, mas Jesus também foi fiel. Diz o capítulo 3 de Hebreus, no versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Ou seja, considerai a Jesus que foi fiel ao Pai, que o constituiu apóstolo, não é? Que o mandou, que o enviou, mas da mesma maneira como também Moisés foi fiel. Então poderíamos dizer assim, então onde é que está a diferença? Onde é que está a superioridade? Os 2 enviados, os 2 fiéis, só que há algumas diferenças. Diferença é essa que faz com que Jesus seja merecedor, como diz lá no versículo 3, de maior glória, de maior honra. E quais são essas diferenças? Primeiro, a missão de Moisés é terrena. A de Jesus é celestial. A missão de Moisés é terrena. A de Jesus é celestial. É por essa razão que logo no princípio do versículo 1, quando os crentes são referidos de irmãos santos, é-lhes dito também participantes de quê? Da vocação celestial, da chamada celestial. A libertação que Moisés iria fazer era uma libertação da escravidão terrena. A libertação que Jesus viria trazer era uma libertação plena, total, do pecado, das garras de Satanás. A Bíblia diz que todos nós éramos servos do pecado. Todos nós estávamos dominados pelo príncipe deste mundo. E algumas pessoas poderão pensar assim, mas eu não quis nada, não quero nada com esse, às vezes nem dizia o nome, não é? Depois usam outros nomes, o capeta e outras coisas assim. Não quer. Mas a verdade é que, enquanto nós não estamos em Cristo,
nós estamos nas mãos do inimigo de Cristo. Nós estamos nas mãos de Satanás. A Bíblia é clara a dizer-nos isso mesmo. Nós somos escravos, somos dominados, nós pertencemos. Tal como Jesus disse aos fariseus, nós temos por pai o diabo, antes de termos por pai a Deus. Jesus veio libertar-nos da escravidão e das garras de Satanás. Aquilo que Moisés trouxe ao povo de Israel foi apenas melhorar as suas condições de vida terrena, deixarem de trabalhar para outros como escravos, para passarem a trabalhar para usufruírem, para poderem enriquecer, ter prosperidade na vida, bem-estar material, social, paz, perderem o medo de serem presos, mortos. Mas, mesmo quando foram libertos, ainda viviam debaixo desse mesmo medo. Alguns não tiveram prosperidade material. No entanto, aquilo que Jesus veio trazer não foi apenas melhorar as condições de vida. Ele veio trazer vida. Vida nova. Vida regenerada. Vida eterna. Descanso e paz para a nossa alma. Por isso ele dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, paz para a vossa alma. O que Moisés veio trazer foi uma vida limitada, porque mesmo na terra prometida ou na caminhada, alguns acabaram por morrer. E alguns não chegaram à terra. Outros viram a terra e depois morreram lá. Não usufruíram. A vida que Jesus vem trazer é eterna, não acaba. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Moisés veio trazer, e foi fiel nessa sua mensagem, veio trazer a lei, as regras de conduta. A lei essa que, segundo diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, acabava por também ela nos mostrar o nosso pecado e nos escravizar. Mas Jesus veio trazer a graça, a libertação pela fé. E é aqui que nós encontramos a diferença, se nós pensarmos um pouco, entre aquilo que é Cristo, cristianismo verdadeiro, e as religiões, ou o ser religioso. E há muitas pessoas que, dizendo-se cristãos, não são mais nem menos do que religiosos. Porquê? Porque tal como aquilo que Moisés vinha trazer, também hoje muitos procuram isso nas igrejas, nas religiões. A religião foca-se no homem, no engrandecimento do homem, nas coisas terrenas, nas coisas fracas deste mundo. O que procura Cristo, procura coisas de cima, coisas celestiais, coisas eternas, não coisas materiais. Foca-se em Deus e não nas suas próprias necessidades. E hoje há muitas religiões que a única coisa que oferecem é caminhos ou medidas para que o homem se sinta melhor. E claro, as pessoas querem isso, querem estar melhor. Porquê? Porque estão limitadas apenas em querer satisfazer as suas coisas deste mundo presente e deste tempo presente. Cristo, e quem quer Cristo, é aquele que procura algo que é eterno. Pensa nas coisas que são de cima, como diz a palavra de Deus. Pensa em Deus e honra a Deus acima de todas as coisas. A religião muitas vezes escraviza. Há pessoas que na religião vivem escravizadas pelas regras, pelas normas.
Cristo liberta. Cristo traz liberdade. Não quer dizer que em Cristo tudo é permitido. Não, a Bíblia é clara a dizer que não. Mas o crente é livre para viver em liberdade com Cristo. E o verdadeiro crente, aquele que realmente conhece a Cristo e vive com Ele, não precisa de regras, precisa apenas de uma lei, a lei do amor. Porque quando amamos a Deus acima de todas as coisas, quando amamos ao próximo como a nós mesmos, nós próprios vamos, guiados por esse amor, viver o que agrada a Deus e não viver o que desagrada a Deus. Mas a religião põe normas, regras. Eu lembro-me de há uns anos atrás ouvir falar de uma igreja que quando algum crente fazia alguma coisa que não agradava lá ao pastor ou à liderança, tinha de ficar um tempo, os irmãos podem pensar que é mentira, mas é verdade, tinha que passar um tempo a assistir aos cultos de pé no fundo da sala virado para a parede. Castigo, como as crianças, não é? Era assim. Isto é religião. Isto não é cristianismo. E há muitas igrejas assim, e algumas ditas também evangélicas. Por isso, a religião traz o medo, a opressão. Se não fizeres, vais ser punido. Vai-te acontecer esta maldição. Cristo lança fora o medo, traz a paz. A religião pode até ensinar coisas boas, porque quando nós olhamos aqui para o exemplo de Moisés, ele é elogiado, ele fez bem. Deus amava Moisés e a obra dele não tem substituição em termos humanos. E a religião pode ensinar coisas boas, mas Cristo é a coisa boa para nós. Ele dá, faz e é a coisa boa. A religião muitas vezes é criada pelos homens. Aliás, as religiões são criadas pelos homens, porque a religião é a tentativa do homem chegar até Deus. Religião vem da palavra religare. É a tentativa do homem se religar a Deus, voltar à comunhão com Deus. É o homem tentando chegar lá acima, esquecendo-se que é pequenino. Cristianismo verdadeiro, aquilo que Cristo veio trazer foi Deus veio aos homens. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que veio até o homem, mostrando o amor. Então, a missão de Moisés é terrena, a missão de Jesus é muito mais gloriosa porque é celestial. Outra diferença que nós encontramos entre Moisés e Jesus é que o estatuto de Moisés era ser servo. O estatuto de Jesus é de filho. O povo de Israel, os hebreus, eles, como eu já disse, tinham uma grande consideração, e Deus também tinha uma grande consideração por Moisés. Aliás, ele mesmo defendeu Moisés quando os irmãos Arão e Miriam puseram a liderança de Moisés em causa. Foi Deus que defendeu. Diz no livro de Números, no Velho Testamento, no capítulo 12, os irmãos deverão lembrar-se, dos versículos 5 a 8, quando aconteceu que Miriam e Arão era o sumo sacerdote, Miriam era uma profetisa, líderes no povo, mas começaram, só porque não gostaram do casamento que Moisés tinha feito, começaram a criar problemas e a pôr em causa a liderança e achando que eles eram iguais a Moisés ou até superiores a Moisés e que poderiam chamar a atenção de Moisés, e Deus veio em defesa de Moisés. E Deus disse, está no livro de Números, capítulo 12, versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo, Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas,
pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Esta passagem é referida aqui em Hebreus, nos versículos 2 e nos versículos 5, e fica claro que Moisés foi fiel numa casa que não era sua. Ele era servo. Ora, um servo pode ser alguém por quem os donos da casa tenham uma grande consideração. Um empregado, alguém que tem um bom relacionamento com o dono, até pode ser promovido e chegar a um estatuto bastante elevado, mas continua a ser servo, continua a ser empregado. O filho, não. O filho é na sua própria casa o dono, embora temporariamente ainda não tenha o domínio, mas é o dono. Jesus tem estatuto de filho, a casa pertence-lhe. Moisés era na casa de Deus, Jesus era na sua própria casa, que aí diz, somos nós. A sua relação com a casa é diferente. Cristo na sua própria casa. O cristão, diz a Bíblia, é o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Deus habita em nós, Jesus está em nós. Por um lado, isto significa que lhe pertence. Nós pertencemos a Cristo. O servo de Deus não é o proprietário da casa de Deus. Embora hoje muitos pensam que sim. Há muitos pastores, muitos líderes religiosos que pensam que a igreja é deles. Não é? A minha igreja, fui eu que fundei, eu é que mando aqui. Essa é a diferença entre religião e Cristo. O cristianismo verdadeiro, a igreja é de Cristo. Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o Senhor. Ele é o que manda, Ele é o que tem a intimidade e o relacionamento. A ideia aqui de que Cristo é apóstolo na sua própria casa, que somos nós, a ideia de que o Espírito Santo habita em nós, a ideia desta, por um lado, nós pertencemos a Ele, somos dele, mas por outro lado, nós estamos em íntima ligação com Ele. É por isso que a Bíblia muitas vezes compara a relação entre Cristo e a Igreja com a relação entre marido e mulher, entre homem e mulher, no casamento. Quando alguém ama outra pessoa, o que é que lhe diz? Tu estás no meu coração, não é? Tu estás em mim. Ora, Cristo amou-nos e Ele passou a estar em nós. Trouxe essa intimidade. Por outro lado, também a Bíblia nos diz que quando homem e mulher, por isso essa comparação, se amam e se entregam, são um do outro. O apóstolo Paulo chega mesmo a dizer, já não te pertences a ti, tu agora és dele. E a ele diz, tu és dela, não é? Porque pertencemos um ao outro. É isso, a relação entre Cristo e a Igreja. Tu estás no meu coração, eu guardo-te no meu coração. Quando nós aceitamos Cristo, Ele passa a estar em nós. Jesus tem estatuto de filho. Moisés tem estatuto de servo. E essa é a grande diferença. Finalmente, irmãos, uma outra diferença tem a ver com a morada para onde Moisés conduziu a nação de Israel. Moisés foi ao Egito, trouxe o povo, libertou o povo, conduziu o povo para uma terra, diz a Bíblia, prometida. Diz que era uma terra que seria muito boa, produtiva, onde eles estariam bem, mas aquilo que aconteceu quando eles chegaram à terra é que eles desfrutaram dessa terra por um tempo limitado, muito limitado. Mas Jesus veio
para nos levar a uma terra prometida também. Alguns chamam de a Canaã, porque era esse o nome da terra na Palestina. Mas há uns que chamam a nossa Canaã espiritual, não é? Até há um dos coros muito antigos que diz: caminhando eu vou para Canaã. Canaã espiritual, Jerusalém celestial. O que é que isto quer dizer? Que a terra prometida por Jesus é muito melhor do que a terra prometida pela qual Moisés levou o povo. O tempo que eles passaram naquela terra era um tempo limitado, porque um dia morreram e acabou. Mas a terra que Jesus nos promete, o que é que ele disse? Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E ele prometeu que ia, que voltava e que nos levaria. E nós sabemos que nós estamos a viver dias que cada vez mais estão próximos desse dia em que Jesus vai voltar para levar a sua igreja, para habitar nessa terra prometida, o lugar celestial. Para quanto tempo? Toda a eternidade. Esta esperança que nós vivemos, eterna, trazida por Jesus, dá-nos ânimo para viver. Dá sentido à nossa vida, dá sentido à nossa morte, retira de nós qualquer medo até da própria morte. E como diz a Bíblia, o justo, ou seja, aquele que crê no Senhor, até na morte tem esperança. Ao crente, ou com o crente, não se aplica aquele provérbio que diz que a esperança é a última a morrer. Porque para o crente, a esperança nunca morre. Portanto, não é a última. Nós até na morte temos esperança. E a esperança é de que estaremos com Deus, na sua glória, por toda a eternidade. A vida não é só isto. Muitas religiões estão preocupadas com a vida aqui. Por isso algumas criam algumas coisas que possam melhorar esta vida, e alguns acham que têm que vir cá várias vezes porque não chega uma vida só para ficar bem, não é? E então inventaram a reencarnação. E nessas doutrinas orientais ligadas com o budismo e que hoje estão aí muito difundidas por yogas e por reikis e outras coisas assim, é que vives aqui esta vida, não chega, é um caminho de aperfeiçoamento, então morres, mas voltas a nascer outra vez, noutra coisa, noutra pessoa, noutro animal. Por isso é que alguns nem comem animais, porque sabe-se lá se estão a comer o avôzinho que já morreu e que reencarnou no animal, não é? Isto é religião. Mas Cristo veio dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. E em Hebreus, um pouco mais à frente, havemos de lá chegar, vai dizer também: ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. E aquele que confia em Cristo tem a certeza da vida eterna. Jesus veio para dar vida, como ele disse, e vida com abundância. Quem crê nele viverá eternamente. Nós havemos de falar um pouco mais sobre isto. Mas para hoje e para terminar, vamos apenas dizer: Moisés foi realmente importante. Há homens, tal como Moisés, muito importantes na obra de Deus. Há líderes que se destacam naquilo que eles têm feito em nome do Senhor Jesus. Mas nenhum deles pode ser olhado igual a Cristo. Nenhum deles pode ser olhado como a referência para a nossa vida. O que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, é para olharmos para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, vejam que
capítulo 3 diz esta: considerai a Cristo. E Hebreus 12, 1 a 3 também diz isto: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Cristo é superior a qualquer homem. A vida que Cristo veio trazer é diferente porque é superior àquilo que promete qualquer religião. Por isso, irmãos, é a Ele que nós queremos adorar, é nele que nós queremos focar, porque Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre. Amém.